eu sou Priscila e sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de qualquer coisa, o que eu tenho que vocês fazer? Se inscrever, deixar seu like e qualquer comentário também, coloque aqui embaixo. Pois é, galerinha. Hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai dar início ao nosso quadro de... Yuri, você que é biólogo? Isso, gente, porque tudo que eu vou perguntar a Yuri pode ser sobre culinária, eu começo com essa frase. Porque pra mim, se ele é formado, ele tem que saber todas as respostas do universo. Meu Deus. Porque assim funciona na minha cabeça. Que responsabilidade, né? Então vamos lá. A gente tem 8 perguntas que vocês fizeram, tá bom? Lembrando, se vocês tiverem mais perguntas, pode deixar nos comentários que a gente marca parte 2 sem problemas, tá bom? Então bora lá. Primeira pergunta. Qual o processo em que ocorre de o sangue ficar fino? Tipo numa anemia, por exemplo. Então vamos lá. Existem alguns problemas que podem deixar o que as pessoas dizem de sangue fino, né? Um desses problemas é um câncer chamado de leucemia, que ocorre na medula dos ossos. Lá é onde o sangue ele nasce praticamente, né? Onde as células sanguíneas eles lá nascem. E se tem um defeito ali, as células sanguíneas não vão conseguir nascer. Logo o sangue vai ficar só água. Esse é um dos problemas que ocasiona o sangue fino. Entendi. Segunda pergunta. Como acontece a gravidez de gêmeos? Boa pergunta. Existem 2 tipos de gêmeo. Os falsos gêmeos e os gêmeos verdadeiros. No caso dos falsos gêmeos, a mãe coloca 2 óvulos, por exemplo, em cada ciclo menstrual, ou mais de 2 óvulos, e cada um desses óvulos é fecundado por um espermatozoide diferente. Então os falsos gêmeos basicamente podem ter dos mesmos sexos ou sexos diferentes. E é a mesma coisa de você e seu irmão serem gerados na mesma barriga, porque foram feitos de óvulos e de espermatozoides diferentes. Já dos gêmeos verdadeiros, um óvulo é fecundado por um espermatozoide. E em algum momento da divisão das células, esses 2 conjuntos eles se separam. Como ambos foram fecundados por um óvulo e o mesmo espermatozoide, então eles têm a mesma carga genética. Ou são de um sexo, ou são do outro sexo. Ou são 2 machos, ou são 2 fêmeas. Nunca macho e fêmea. Tá bom? Então, no caso, não acontece de 2 espermatozoides entrar... fecundar o mesmo óvulo. Não ocorre nunca isso. Terceira pergunta. É verdade que cientificamente as abelhas não deveriam voar? Bem, eu nunca vi isso na minha vida, né? Não tenho essa informação, então alguém que fez essa pergunta deixa as fontes aqui embaixo, que na parte 2 a gente começa a responder essas perguntas, tá bom? Essa pergunta em especial. Basicamente, se a gente for levar a um pé mais evolutivo, os insetos ganharam voos em tempos remotos, lá pelo Devoniano, por ali, e nesse período eles ganharam voo porque era um espaço na natureza que precisava ser preenchido, um nicho ecológico vago. Então as abelhas elas surgem muito tempo depois, é claro, após o Devoniano, porém elas ganham a habilidade de voo, e essa habilidade permite que ela polinize com mais frequência as plantas, as flores. Pergunta de número 4. É verdade que os bebês têm mais ossos que os adultos e para onde eles vão quando as pessoas crescem? Excelente pergunta. Sim, os bebês têm mais ossos do que os adultos. Quando a gente fala de ossos, né, a gente fala de divisão dessa estrutura, desse órgão no nosso corpo. E os bebês, por exemplo, o crânio do bebê ele é dividido em vários ossinhos. É tanto que tem que ter cuidado com a muleira, né? E quando adulto, esses ossos eles tendem a se fundir, certo? Virando um tipo de osso só, o crânio. Então, quantos mais ossos, quanto mais velhos, menos ossos um ser humano tem, porque eles vão se fundindo, vão se juntando. Manu tem uma pergunta aqui, ela quer saber se ela ainda tem mais ossos do que eu. Ainda tem sim. Quando ela ficar mais velha, esses ossos eles vão se juntar, vão se unir. Aí vai diminuir a quantidade, certo? Pergunta de número 5. Cientificamente, quem mente mais, homens ou mulheres? Eita, Nando, isso daí eu acho que depende da cultura, depende do que você está submetido. Não tem uma resposta certa para isso. Agora essa pergunta foi de um dos seus amigos, certo?
Pergunta número 6. Qual sua opinião sobre o natalismo? Eu disse, pode perguntar o que quiser. Aí ele veio com essa pergunta, não entendi. Natalismo, eu acho que quiseram dizer com relação a liberar a fertilidade para todo mundo, né? Sim. Se isso quer dizer como natalismo, né? A minha opinião é que eu acho que depende de cada população e depende das escolhas que a sociedade daquela população ela queira tomar, né? Por exemplo, tem sociedades em que os recursos eles são muito limitados. Então, como em conjunto, de maneira muito democrática, as pessoas devem decidir se querem ter seu controle de natalidade ou não, certo? Então, eu acho que essa é mais uma questão da sociedade que tem que decidir e tem que debater. Sim, senhor. Eu posso te perguntar no nosso vídeo? Pergunta de número 7. Sobre os dinossauros, todos tinham pena ou alguns tinham escamas? Ótima pergunta. Então, como alguns não sabem, mas temos dinossauros andando hoje em dia, inclusive nós nos alimentamos deles. As galinhas, as aves em geral, são os remanescentes de um dos grupos dos dinossauros, certo? E alguns desses dinossauros, porque dinossauro é um grupo de animais muito grandes, mas alguns desses dinossauros, boas partes, tinham penas, outros não, certo? O T-Rex, por exemplo, o famoso T-Rex, o Velociraptor, desculpem, eles tinham penas, tá? E não se sabe ainda por que eles tinham penas, se eram para evitar parasitas, se eram para atrair fêmeas, mas eles tinham penas, já eram evidentes. Acho que algum tinha escama ou era só pena? Alguns tinham sim escamas. Inclusive nós, seres humanos, podemos considerar que nossa pele ela tem um pouco de escama. Se você pegar a parte mais ressecada de sua pele, você vai ver que ela é como se fossem uns hexágonos, bem pequenininho. E aí a gente pode considerar assim um tipo de escama dérmica, certo? Última pergunta. As formigas, elas mordem por defesa ou ataque? Pelos dois. Quando ela está disputando, por exemplo, os soldados, quando eles estão disputando um território, eles atacam, e quando eles estão defendendo o seu ninho lá, sua colônia, certo? Sua sociedade, eles também atacam. Pelos dois sistemas. Aqui em casa está em guerra todos os dias. É sobre isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o teu like, deixar o teu comentário, a tua pergunta para o parte 2, tá bom? E é isso aí. Um beijão e até a próxima. Eu sou a Manu.